achou? Quem ajuda aí, mano? 3. Verso 3. Capítulo 3, versículo 13 e 14. Amém? Amém. Palavra do Senhor. Capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, amém, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós te louvamos, te benzemos, continua conosco, Senhor, amém, nos revelando a tua vontade, o teu querer, Senhor, que recebamos da tua parte, Senhor, uma bênção para os nossos corações, amém, para as nossas vidas, que esse alimento venha, Senhor, nos fortalecer na tua presença. Amém, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem estar sentados. Glória a Deus. Irmãos, é um prazer estar com os irmãos aqui novamente. Amém, glória a Deus. Para mim é uma bênção, viu? Para vir para cá, né? Eu tinha marcado um outro dia, mas houve um problema de saúde e eu não pude vir, né? Mas estou aqui, né? Para juntos meditar na palavra do Senhor. Amém. Irmãos, Paulo, nesses versículos, ele fala de 3 coisas importantes, que é a nossa vida cotidiana. Então ele fala do passado, fala do presente e do futuro, né? E nós precisamos saber dividir bem essas 3 coisas, porque Paulo disse assim: esquecemos das coisas que ficam para trás. Irmãos, tem coisas na vida da gente que a gente tem que deixar para trás. Tem coisas que Deus tira da gente porque não serve. Muitas vezes nós choramos, esperneamos, reclamamos e Deus tira para que nós possamos andar, para que nós possamos caminhar na sua presença. E tem coisas, irmãos, que a gente são muito apegado a eles. Às vezes são pessoas e às vezes são objetos que nós não queremos, né, se desfazer, mas que aquilo não faz bem para nossas vidas. E Deus se encarrega de tirar. Muitas vezes você luta, daqui a pouco está você chorando porque perdeu alguma coisa. Se você perdeu, é porque não era bom para a sua vida. E o que é bom para nós, nós sentimos e conhecemos, que é tudo aquilo que Deus nos dá. Amém. Glória a Deus. Tudo aquilo que Deus tem dado para nós é razão para ficar. Mas aquilo que não serve, a gente joga para trás. E a prova disso, irmãos, é o lixo. A gente junta lixo em casa? Não. A gente junta o lixo e joga fora, porque não serve. Tem coisa na vida da gente, irmãos, que é assim. A gente tem que estar na sacolinha e jogar na vida aí para que vá embora. E não serve para a gente não é? Então Paulo está dizendo que as coisas que ficam para trás, nós não devemos carregar para o presente e muito menos para o futuro. Nós, quando nós entendemos que quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está falando que a gente tem que prosseguir. Amém. Nós temos que andar, irmãos. O servo de Deus, ele anda para frente. Ele não recua, não é? As coisas da vida, as preocupações, as coisas da vida, Deus nos prepara para que a gente caminhe para frente, para que a gente siga em frente, para que nós alcancemos os objetivos. Foi o que o apóstolo falou aqui: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. E ele diz assim: e avançando para que estão diante de mim. Ele fala nesse sentido do presente. E quando a gente fala do presente, nós estamos falando desse nosso momento que estamos vivendo. Amém. Veja, irmãos, hoje nós estamos vivendo um período de reflexão. Falta apenas 2 dias para que o ano ele vá embora, para que 2019 vá embora e vai ficar para nós apenas a lembrança. Não é assim? Amém. Então, irmãos,
tem uma coisa muito importante que nós devemos refletir. Lembre-se que muitas coisas aconteceram a mim e a você, coisas boas, coisas que nós julgamos ruins, coisas inesperadas, surpresas boas e ruins, mas que em todas essas coisas foi permitido por Deus. E a prova disso, irmãos, é que embora todas as tempestades, todas as coisas que surgiram de boas e ruins em 2019, nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Nós estamos aqui de pé, irmãos. Amém. Passamos pelas lutas. Irmão, imagine que desde janeiro que nós atravessamos mares, né? Cortamos caminhos, pisamos em espinhos, quantas vezes nos machucamos, quantas vezes sofremos, quantas vezes nos alegramos, quantas vezes nos sentimos felizes, mas que tudo isso Deus preparou para nós. Amém. Para que nós, irmãos, tenhamos o entendimento de uma coisa: tudo que nos aconteceu é para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. E o maior sentimento que nós, como servos de Deus, a única forma da gente nesse momento, a gente olha para 2019, de janeiro até agora, nós só temos que ter um sentimento, que é o agradecimento a Deus. Amém. Glória a Deus. A única coisa que nós devemos chegar diante do altar de Deus e dizer: Senhor, muito obrigado, Senhor, Amém, por tudo que nos aconteceu. Amém. Glória a Deus. Das coisas boas, das coisas ruins. Porque, irmãos, eles dizem: mas por que eu sou servo de Deus e passo por coisas ruins? Deus, nas coisas ruins, Ele nos ensina, irmãos. Amém. Nos fortalece. Amém. Porque tem coisas onde nós erramos que não vamos errar mais. Glória a Deus. Então, tudo é o exemplo. E a Bíblia diz, irmãos, eu peço aos irmãos abrir em 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim: em tudo dai graças, Amém. porque essa é a vontade de Deus Amém. em Cristo Jesus. Amém. Então ele diz assim, que em tudo nós temos que dar graças. Em coisa boa, em coisas ruins. Nas coisas boas, Deus fez para nos fortalecer. Nas coisas ruins também, Deus fez para nos fortalecer. Amém. Então, se nós tivermos esse entendimento, que esse, meu irmão, o dia de hoje, nesses dias, até faltando 2 dias para que 2019 termine, são dias para que nós venhamos a refletir em tudo que nos aconteceu. E em tudo que nos aconteceu, dizer: Senhor, muito obrigado, Senhor, porque diante de tantas coisas, diante de 12 meses, Tu continuaste comigo. Amém. Irmãos, eu e você só está aqui hoje porque Deus esteve conosco todo ano. Amém. Glória a Deus. Muitos se foram, muitos ficaram na caminhada, muitos pararam, outros sem previsão se vai voltar um dia, mas nós permanecemos na presença do Senhor. Oh, glória. Não é? Então isso, irmãos, esse momento que Paulo fala do presente, esse presente que nós vivemos agora, é o momento de agradecer a Deus por tudo que Ele realizou em nossas vidas este ano. Foi um ano difícil, não é? Para alguns muito difícil, mas Deus continuou conosco, nos guardando, nos orientando, né, naquilo que nós precisamos. E eu tenho certeza absoluta, Ele supriu todas as nossas necessidades. Amém. Glória a Deus. Irmãos, não nos faltou nada. Amém. Não é? Deus é Deus de amor, é Deus de misericórdia. Amém. É Deus que conhece nossas necessidades. Amém. Então, irmãos, não é o momento de se lamentar, não é o momento só se preocupar em pedir, mas é o momento de agradecer. Amém. Glória a Deus. É o momento de dizer a Deus: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque diante de tantas coisas, de tantas diferenças, nós estamos de pé. Amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui louvando, bendizendo o nome do Senhor. Amém. Irmãos, isso é razão para a gente glorificar a Deus. Glória a Deus. É razão para a gente bendizer o nome do Senhor. Porque, irmãos, a gente vê que é o Deus de vitória. Amém. É um Deus que nos segurou. Amém. Quantas vezes esse ano qualquer um de nós não pensou em desistir? Ah, não vou mais, eu não aguento mais, não suporto mais. Mas Deus segurou pela mão. Amém. Disse: você não vai para canto nenhum, você vai permanecer na minha presença. Amém. Glória a Deus. É um Deus forte, é um Deus poderoso, que não deixa você se afogar, irmão. Amém. Então isso é razão para a gente glorificar a Deus.
Quantas pessoas em nosso meio não foram curadas? Que Deus disse, olha, essa enfermidade não é para a morte, é para a vida e testemunho da minha Glória a obra. Deus. Glória a Deus. É momento para a gente glorificar. Né? Quantas pessoas chegaram aqui sem esperança, né? sem um rumo na vida, sem identidade, e aquele encontrou um Jesus vivo, poderoso. Amém. Glória a Disse, Deus. olha, tu és meu, vem para o meu lado, fica do meu lado. E o Senhor deu vida. Onde havia morte, Deus deu vida. Amém. Esse é momento, irmão, para a gente glorificar a Deus. É glorioso a gente saber que existe um Deus, o Deus que nós servimos é um Deus que restaura. Amém. Quantas coisas você não perdeu e Deus restaurou. Amém. Glória a Deus. Né? Quantas coisas você pensou que era impossível para a sua vida, mas Deus tornou possível. Amém. Quantas tristezas você teve e hoje você se alegra porque Deus transformou o que era ruim, transformou em bom. É Deus de poder, é Deus poderoso, irmão. A Bíblia diz que os homens foram beber, saíram do mar vermelho, encontraram águas amargas e venenosas. Ele disse, olha, Senhor, nós vamos morrer de sede, porque só há água neste lugar. E Deus, pela sua misericórdia, lhe joga um graveto aí, rapaz. Jogou um graveto e as águas se tornaram puras. Quantas vezes você disse, eu vou morrer, Senhor. Se tu não cuidar de mim, eu vou morrer. Minha vida espiritual está se acabando. E Deus restaurou. Amém. Glória a Deus. Deus levantou com sua força, com seu poder e seu amor. É um Deus de poder, irmão. É um Deus que levanta o homem caído. Ele não levanta, não é com o dedinho, não. Ele pega na mão e levanta com força e poder. Glória a Deus. Aleluia. Então nós temos motivos suficientes para glorificar a Deus, para bendizer o nome do Senhor. Nós temos razões de sobra para se alegrar, porque é um Deus vivo. E cada vez, irmãos, que nós subimos à sua casa para glorificar, quando nós chegamos aqui, que sentamos na cadeira, Ele já está aqui lhe esperando. Lhe esperando para lhe dar uma bênção, para encher seu coração de alegria. Quantas vezes você chegou angustiado aqui, com problemas em casa, com problemas na família, você chegou aqui e saiu leve, feito uma pena. Vamos agradecer. Então é motivo de a gente agradecer, irmão. Porque estamos vivendo no lugar, estamos servindo a Deus no lugar onde Deus fala, onde Deus age, onde Deus toma a providência. Que não deixa você sair sem ouvir a sua palavra, sem que sua palavra entre em seu coração. Amém. É motivo para glorificar o nome do Senhor. Amém. Então nós temos razões, irmão, suficientes para agradecer. Então esse é o momento, né, de nós, até o final deste ano, a gente agradecer a Deus por tudo que Ele tem realizado em nosso meio. E grandes coisas ainda virão. Amém. Glória a Né? Deus. Muitas coisas ainda os irmãos vão provar da parte de Deus, que apenas Deus começou, mas Deus começa e termina a sua obra. Amém. E aqui não vai ser diferente. Deus começou esta obra aqui e vai terminar até a volta de Jesus. Amém. Porque isso não é obra de homens. Foi Deus que abriu este lugar. Amém. Glória a Deus. Foi Deus que chamou cada um de vocês para este lugar, para abençoar, para bendizer, para suprir suas necessidades, para falar o seu coração, para preencher sua alma de alegria. Amém. Isso é motivo para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. É motivo para agradecer por todos os feitos, não é? da sua glória, da sua misericórdia. Amém, Jesus. Mas também, irmãos, não só o momento de agradecer, mas o momento também de pedir. Porque existe uma expectativa daquilo que nós não conhecemos. Porque nós começamos a imaginar como vai ser 2020 para a minha vida, para a sua vida. O que é que eu vou pedir a Deus? O que é que vai me acontecer? O que é que vai me suceder? São perguntas que nós fazemos porque nós não conhecemos, mas Deus conhece. Então, irmãos, o que é que eu vou pedir para Deus? O que é que eu vou, na hora da oração, o que é que eu vou pedir para Deus no ano de 2020? O que será que vai me acontecer? Mas Deus tem as respostas. Mas uma coisa, irmãos, nós temos que pedir. 3 coisas importantíssimas para nossas vidas, para que o servo de Deus ele seja bem sucedido em 2020.
Amém. E é isso que nós vamos fazer. É isso que nós vamos aprender esta noite. Glória a Deus. Que nós, irmãos, temos que saber o que pedir a Deus. É verdade. Nós temos que saber. Diabo diz isso. Porque, irmãos, tem uma musicazinha que a pessoa canta no final do ano, e assim, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. É errado, viu? O crente não canta isso não, viu? Nem bota isso no seu coração. Eu vou mostrar aos irmãos que não agrada a Deus essas coisas. O que agrada a Deus é um coração entregue a Ele. Amém. 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 Irmãos, 3 coisas que nós devemos pedir a Deus. A primeira coisa que devemos pedir para 2020 é a graça de Deus sobre sua vida e a minha vida. Amém. Glória a Deus. Olha, sem a graça de Deus, a gente não alcança os portões celestiais. Verdade. A gente não entra no céu, irmão. A graça de Deus, irmãos, fala da remissão pela graça. O que é a remissão pela graça? Cristo olhou para nós e viu em nós uma dívida muito grande, mas que nenhum profeta, homem nenhum da terra poderia pagar o preço por nós. E Jesus saiu do trono da glória e veio em forma de homem, foi à cruz e no terceiro dia ressuscitou. Irmãos, se nós não tivermos em nossa vida esta graça, que é o entendimento que Jesus morreu na cruz, verteu seu sangue para nos salvar, não existe graça na vida dessa pessoa. Tem que haver esse entendimento. Amém. Glória a Deus. Que Jesus é para nós o nosso remidor. Amém. É aquele que nos libertou de todo o pecado. Amém. Glória a Deus. Porque outrora presos, né, às algemas desse mundo, mas Jesus veio para quebrar essas algemas e nos tornar livres. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Então, essa é a primeira graça que nós devemos ter. Senhor, eu quero graça na minha vida. E quero, Senhor, que minha vida eu tenha e continue com esse mesmo pensamento, que Jesus morreu na cruz para me salvar. Amém. Amém. A segunda bênção da graça é: nós somos justificados pela graça Amém. do Senhor. Amém. Glória a Deus. Como é que nós somos justificados? Nós somos justificados através do sacrifício de Jesus na cruz. Amém. Então, irmãos, por que somos justos? Porque nós, quando erramos, e através do sangue de Jesus, Ele nos torna limpo. Glória a Deus. Então, a razão de nós entrarmos, né, nesta obra, nós erramos, nós pecamos, mas por nós, né, sermos remidos, lavados no sangue de Jesus, nós podemos ter acesso ao céu. Amém. Amém. Então, a graça de Deus, nós temos que ser remidos pela graça, justificados pela graça e regenerados pela graça. Amém. O que é regenerado, irmãos? É se tornar nova criatura. Amém. Amém. Nós não podemos esquecer que somos uma nova criatura, irmãos. O velho homem já passou, já morreu e ficou para trás. Foi naquela bolsa de lixo que eu falei para os irmãos. O velho homem ele já tem que estar na bolsa de lixo e joga fora. Se não saiu completo, mas toda vez que cai um pouquinho do velho homem, bota no lixo e joga fora. Até o dia de Jesus voltar. Amém. Então, 3 coisas, né, da graça, a graça de Deus em nossas vidas. É ter uma vida remida, justificada e regenerada. Mas, irmãos, o que é isso? Para os irmãos entenderem bem, a Bíblia fala dessas 3 coisas na vida de um homem, de Paulo. Paulo andava muito atribulado. E reclamou ao Senhor. E o Senhor disse o quê? A minha graça. Amém. Glória a Deus. Amém. A resposta de Jesus para ele foi: a minha graça te basta. Amém. Mas quando Jesus disse a minha graça te basta, ele estava dizendo: Paulo, você já é uma nova criatura. Você agora, Paulo, você é justificado pelo sangue de Jesus. Você agora já é um remido, Paulo. Amém. Isso veio à mente dele. Eu sou um remido, eu sou um justificado, eu sou uma nova criatura. Amém. Então, quando Jesus disse assim: olha, a minha graça te basta, ele está dizendo que essas 3 coisas já fazem parte da sua vida, irmão. Glória a Deus. Então, isso é que você tem que pedir.
para Jesus, para Deus, para o ano que vem. Senhor, que não falte a tua graça na minha vida. Amém. Amém. É importante também, e a segunda coisa, irmãos, a outra coisa é sabedoria. Nós precisamos de ter sabedoria em nossas vidas, irmãos. Amém. E sabedoria, a Bíblia diz que nós temos que pedir a Deus e Ele nos dá a sabedoria. Amém. Porque, independente da nossa inteligência, a sabedoria ela é importante para que você faça as coisas certas. Amém. Glória a Deus. O que mais nos faz errar, irmãos, é acharmos que nós conhecemos tudo e sabemos de alguma coisa. E nós não sabemos nada. Por isso que nós erramos. Mas quando nós buscamos a sabedoria da parte de Deus, Ele nos dá a direção que devemos tomar e a resposta que devemos dar e realizar as coisas certas conforme a vontade do Pai. Amém. Então, a sabedoria, ela é muito importante. Então, a segunda coisa que nós devemos pedir a Deus é sabedoria. E isso, irmãos, para a gente entender direito isso, nós vamos para a vida de Salomão. Veja bem, irmãos, o que aconteceu com Salomão. Salomão saiu, convidou os seus príncipes, convidou, os seus generais, e foram realizar um culto lá onde havia um lugar onde o pai dele glorificava a Deus. E lá, nessa reunião que ele fez, nesse culto que ele fez, Deus, depois que acabou o culto, Deus se revelou para Salomão. E Deus fez uma pergunta para Salomão, e que eu queria ouvir, entender o que os irmãos vão pensar agora. Deus faz uma pergunta para Salomão, e que se fosse comigo e com você no dia 31 agora, se Deus fizesse uma pergunta dessa para você, o que é que você pediria? O que você pediria? E Deus, na sua misericórdia, olha para Salomão e faz uma pergunta para ele. Está no 2 Crônica, capítulo 1, versículo 7. Então, peço os irmãos abrir. E Deus pergunta a Salomão: pede-me o que quiseres e dar-te-ei. Oh, e aí, igreja? E aí, irmão? Glória a Deus. No dia 31, você está ali ajoelhado, você está na sua casa conversando com Deus. E Deus diz assim: peça o que você quiser que eu vou te dar. Você ia pedir o que, irmão? Um emprego bom, uma roupa nova, um terreno, uma casa. O que é que você ia pedir? Casamento. Um casamento. Pagar a dívida, Dinheiro. Dinheiro, Isso. Então, nossas necessidades são muitas. Mas essa pergunta que Deus fez para Salomão é a pergunta que ele faz para mim e para você. Porque Ele quer saber, Deus sabe o que tem em nosso coração, irmão. Amém. E quantas coisas vocês, irmãos, estão imaginando o que pediria a Deus em prioridade, hein? Mas, diante dessa pergunta de Deus para Salomão, ele deu 3 respostas, ele pediu 3 coisas a Deus. Vamos ver o que ele pediu. Que as promessas se confirmassem. Amém. Ele disse: Senhor, que tudo aquilo que tens prometido para mim, todas as promessas que tu fizeste para mim, que se cumpra em 2020. Amém. Amém. Olha o pedido dele. Por quê? Aí ele diz assim: assim como tu fizeste com meu pai, eu vi que tudo se cumpriu. Todas as promessas que fizesse a meu pai Davi, tudo se cumpriu. Então, Senhor, que em 2020 se cumpra todas as tuas promessas. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém? Aleluia. Amém. Glória. Essa é a petição. A segunda coisa que ele pede, diz assim: Senhor, dá-me sabedoria e conhecimento. Glória. Já pensou? Ele pediu cavalo, carro, Não. Dinheiro, nada. dinheiro. Então vocês estão perdendo, viu? Porque ele até agora não pediu nada material. Entendeu, irmãos? Então ele pede a Deus, diz: não, Senhor, eu só quero apenas sabedoria e conhecimento. Porque, irmãos, com sabedoria você alcança coisas maravilhosas. E veja que em Jesus havia a sabedoria.
Os irmãos lembram da passagem da mulher adúltera? Que queriam apedrejá-la? E que foram perguntar a quem? A Jesus. E aí, o que é que a gente faz com ela? Apedreja, ou isso, ou aquilo. E Jesus, numa frase só, de sabedoria, respondeu tudo. Quem não tiver pecado, atire. Quem tiver sem pecado, atire o quê? A primeira pedra. Atiraram pedra, irmãos? Não. Atiraram não. Porque isso foi uma palavra de sabedoria e conhecimento de Deus. Amém. Glória a Deus. Verdade. Glória a Deus. Entendeu, irmãos? Amém. Então, isso, eu quero dizer aos irmãos que nós, tendo a sabedoria de Deus, nós vamos sair de situações difíceis. Amém. Vamos sair de armadilhas que o mundo cria para nós. É verdade. O mundo está aí, irmãos, criando armadilhas através de pessoas. Verdade. E nós, através da sabedoria, nós vamos saber sair, porque nós temos a sabedoria de Deus em nós. Amém. Glória a Deus. Entendeu, irmão? Amém. Então é importante, porque nós, desde que levantamos até que vamos nos deitar, nós temos que decidir, nós temos que escolher, nós temos que resolver. E não é com nossa inteligência que nós vamos acertar. Nós vamos acertar quando tivermos a sabedoria de Deus em nossa vida. Amém. Amém. Então, a segunda coisa que ele pediu foi: dá-me, Senhor, sabedoria e conhecimento. Coisa maravilhosa, né? Amém. Aí ele pediu outra coisa. E Deus só escutando, né? Aí a terceira coisa ele diz assim: Senhor, conduzir as coisas com competência. Olha, tudo que fizermos fazer com competência. Amém. Porque como fazemos as coisas relaxado, dá certo? Não. Não. As irmãs que fazem almoço em casa, se fizer almoço relaxado, sai bom? Não. Se for lavar uma roupa, sai bom? Não. Não sai. Se for aprontar o menino para a escola, sai bom? Não sai. Porque tudo que nós temos que fazer é com competência. E é Deus que nos capacita para isso. Quantos de nós, quando chegamos nessa obra, sabia orar? Nenhum. Mas Deus nos capacitou. Glória a Deus. Deus nos deu condição de estarmos aqui louvando a Deus, lendo um versículo para Deus. Então, irmãos, isso é fazermos as coisas com competência. Não confunda a qualidade, porque nem todos nós temos uma forma de fazer as coisas, mas a competência é uma só. Então, se vamos fazer para Deus, vamos fazer com competência. Se é para fazer para os parentes, amigos, irmãos, vamos fazer com competência. Sabe por quê? Porque é essa competência pelo qual nós vamos fazer, que o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém. Amém. Glória a Deus. Entendeu, irmãos? Então veja o que Salomão pediu. Ele tinha tudo nas suas mãos. E ele diz: olha, Senhor, tu colocaste meu pai Davi numa situação maravilhosa e me colocaste como rei. E ele agradece a Deus por isso. Mas veja o que ele pediu. Ele pediu 3 coisas: que as promessas do Senhor se confirmem na vida dele. Amém. Né? Que sabedoria e conhecimento, e conduzir as coisas com competência. Aí agora os irmãos vão ver, né? Vão entender por que Deus abençoou Salomão. Eu vou abrir aqui no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 1, deixa eu ver aqui, não, daqui. E ele diz assim, capítulo 1 de Crônicas, versículo 11. Então Deus disse a Salomão: porquanto, veja, irmãos, entenda, viu? Amém. Irmãos, observe. Porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riqueza. Teve gente aqui que pediu riqueza, não pediu. Não pediu riqueza, fazenda, né, bens ou honras. Senhor, eu quero ser uma pessoa importante. Eu quero ser uma pessoa famosa. Tem pessoas que querem ser assim ou não? Amém. Irmãos, isso que ele está colocando aqui é o que o mundo pede, irmão. É o que as pessoas pedem. Querem ser importantes, querem ter muitos bens, querem ser ricos.
pensando que isso vai resolver as coisas da vida dele, e não resolve. O que resolve as coisas da nossa vida é Jesus. Amém. E ele diz assim: riqueza, fazenda, honra, nem a morte dos que te aborrecem. Ele também não pediu a morte daquele que os aborreceu. Olha, Senhor, dá fim a fulano de tal. Me aperreou demais esse ano. Dá fim a ele, né? Mas não está dentro daquilo que Deus disse: o que tu me pedires, eu te darei. Mas ele não pediu. E diz assim: nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, estou lhe dando agora. E te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Sabe o que foi o que Deus fez com ele? Ele pediu essas coisas? Não. Ele pediu riqueza, fazenda, honra? Não pediu. Mas Deus disse: porque você não pediu, eu agora vou te dar. Amém. Então, irmãos, é um Deus que está dizendo: olha, se você não está me pedindo, eu vou lhe dar. Mesmo que você não pediu, mas eu vou lhe dar, né? E Deus mostrou, fez com Salomão um dos homens mais ricos do mundo. E continua, nenhum rei da terra teve riqueza como Salomão teve, e nenhum teve sabedoria, a Bíblia diz aqui. Então veja, irmãos, que nosso primeiro impacto agora de pedir a Deus: não, irmãos, eu vou pedir isso para o ano que vem, isso. Não, peça não. Peça a Deus a graça dele sobre sua vida. Amém. Peça sabedoria, conhecimento. Amém. Peça para realizar as coisas com competência. Glória a Deus. Isso é um pedido do crente, irmão, agora. Amém. O dia 31 é o nosso pedido, vai ser para agora. É o futuro que Paulo falou. Amém. Prossigo para o alvo Amém. da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Paulo está falando de amanhã, está falando do dia 31 do ano de 2020. E a terceira coisa, irmão, que devemos pedir: liberdade para servir. A Bíblia diz que Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, né, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo da escravidão. Olha que coisa ele está dizendo. Que nós, irmãos, devemos nos permanecer libertos, não escravos de nada dessa vida, viu, irmãos? Então, dizer a Deus: ó Senhor, que em 2020 nada dessa vida venha me escravizar. Porque sabe o que acontece com o escravo? Ele é amarrado a correntes e não sai do canto. E nós somos um povo que anda para a frente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos um povo remido, lavado no sangue de Jesus. Amém. Para prosseguir até o céu. Amém. Amém. Glória a Deus. O nosso pedido a Deus é que nenhuma corrente, nada dessa vida venha nos prender, venha nos deixar de realizar a obra de Deus. Amém. Venha nos impedir de fazer a vontade de Deus. Amém. Amém, Senhor. Então, esses três pedidos, irmãos, é importante para nossas vidas. Pedir a Deus graça sobre nossas vidas, sabedoria e liberdade para servir a Ele. Sem essas três coisas, irmãos, essas três coisas são as coisas principais que devemos pedir a Deus. Amém. E os irmãos já entenderam, né? Glória a Deus. Amém. Não peça nada para essa vida. Peça para aquilo que Deus pode lhe dar agora. Amém. Porque as demais coisas serão acrescentadas. Amém. Glória a Deus. Tudo Deus vai acrescentar. Então, nosso pedido para Deus é esse. É o pedido que eu faço para que os irmãos também, né? Que os irmãos permaneçam firmes nesse propósito. Porque é nisso aqui que Deus vai honrar a vida dos irmãos. Amém. Né? Que 2020, irmãos, venha. Né? Mas você já coloque em seu coração, né? De permanecer com essa palavra, né? Com a graça de Deus, sabedoria e liberdade para servir a Deus. Amém. Né? Para que vocês, no final de 2020, e dizer: olha, eu
e sou mais que vencedor. Amém. Porque realizei e pedi aquilo que Deus fizesse para mim. Então é isso que Deus quer, irmão. Nós temos que saber pedir a Deus o que vamos pedir a Deus. Glória a Deus. Né? Que as coisas materiais Deus vai prover para cada um de nós. Amém. Né? Tudo que nós precisamos, Deus vai suprir. Amém. Basta apenas dizer aí, Senhor, me dá sabedoria para realizar a tua obra. Né? Que a tua graça, né, basta em minha vida. Né? Que eu tenha condições de servir a Deus, né? Que não fique preso a coisinhas, a essas coisinhas pequenas que acontecem. Né? Muita gente deixa de caminhar, irmãos. Né? Quantas pessoas que estavam aqui não estão vindo mais, ou vêm uma coisa uma vez ou outra, porque estão presos. É verdade. Né? A liberdade que Cristo deu, Ele voltou. E a palavra diz assim que a gente não retrocede não. E toda vez que você retrocede, olha, o inimigo vem e bota uma algema nas suas pernas, nos seus pés, no seu tornozelo. É verdade. E você fica preso, quer sair, irmão, ore por mim, irmão, mas não sai, porque só quem liberta é Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Só quem liberta é Jesus. Glória a Né? Deus. Então, que nenhum de nós se embarace com essas coisas dessa vida. Né? Que o ano 2020 continue liberto, a igreja de Cristo é a igreja liberta. Amém. Que os irmãos continuem libertos. Amém. Né? Amém. Louvando a Deus, realizando a obra de Deus, e que nada venha impedir que você realize aquilo que Deus quer. Deus tem um plano para cada um de vocês aqui. Tem um plano para a minha vida. Amém. Né? E o meu pedido será esse: Senhor, se faz cumprir aquilo que tu tens para a minha vida. Amém. Né? Tem coisa melhor? E a gente sabe que Deus é um Deus fiel, Amém. que Ele cumpre. Né? Se Ele cumpre, e se Ele diz que vai fazer, vai. Então eu vou pedir a Deus isso, Senhor, que se cumpra a tua palavra na minha vida. Amém. Amém. As promessas que tu fizeste, Senhor, que se cumpra. Então só basta eu pedir isso. Aí, se eu precisar de mais alguma coisa, o Senhor vai dizer: não, meu filho, não precisa pedir não, eu já sei o que você tem, o que você quer, precisa, eu vou lhe dar. Salomão não pediu riqueza, não pediu fazenda, não pediu nada. Mas Deus disse: porque você não pediu, eu agora vou lhe dar. Amém. Oh, glória. Né? É um Amém. Deus. Amém. Porque o que Ele pediu, irmãos, Ele não pediu nada para soberba nem para vaidade. O que Ele pediu foi para realizar a obra de Deus. Tudo que Ele pediu foi para realizar a obra de Deus. Então o que nós venhamos pedir, seja para a glória de Deus, Amém. né, para a obra de Deus, e as outras coisas Deus vai acrescentar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu venho agradecer mais uma vez a oportunidade, né, Amém. que foi Glória a concedida, Deus. irmão Daniel, né? Amém. Glória a Deus. E que Deus continue abençoando vocês. E um bom final de ano para todos. Né? Que seja 2020, seja um ano próximo na vida de todos nós. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.